Meus amigos, quem acompanha a nossa live Corujão, sempre, diariamente, às 23h30, há de se recordar que na live Corujão, do mesmo dia das manifestações na Paulista, ou seja, na nossa live Corujão do dia 25 de fevereiro de 2023, quando analisando os principais aspectos da manifestação, analisando o discurso do Bolsonaro, eu disse a vocês, olha, é provável que quando o Bolsonaro disse anistia, usou a palavra anistia, ele, e não é só o Bolsonaro, a instituição, o próprio PL enquanto partido, parte do parlamento, já pensa na construção paulatina, talvez lenta e gradual, de uma ampla anistia a todos estes que vêm sendo caçados, e este caçado aqui é caçado com C cedilha, pelo sistema. Então veja bem, eu dizia, pessoal, provavelmente um dos objetivos dessas manifestações, eu analisei lá com vocês todos aqueles objetivos que, na minha visão, pode se encontrar, se almejava ao fazer essa manifestação. Analisei os objetivos. E um deles, eu dizia, essa manifestação visa abrir um canal para a discussão de uma ampla anistia. O Bolsonaro falou em anistia apenas para os patriotas do 8, porque ali teve infiltrados, é outro caso, para os patriotas do 8. Mas quando ele citou a palavrinha anistia, quando ele falou em apaziguar, quando ele falou em viver em paz, em passar a borracha para todos viverem em paz, ali lançou-se a semente para um grande debate. E o parlamento é o protagonista nesse debate. O parlamento vamos dizer assim, é o local onde se pode, de fato e juridicamente, politicamente, se travar esse debate, se formalizar este grande desafio, que seria uma bem-vinda anistia para o Brasil seguir em frente. Veja, eu defendi isso lá e agora a grande mídia começa a noticiar o seguinte. Então não estava louco. Estão vendo? Eu não estava louco. Diz aqui a matéria da CNN. O PL, ou seja, o Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, começa a discutir. Discutir é costurar a anistia a Bolsonaro nesta terça-feira. Na terça-feira começou-se a discutir isso. Ok? Então veja bem, uma reunião da bancada do Partido Liberal, agendada para terça-feira, 27, deve começar a discutir a estratégia para uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Bingo! Bingo! Percebam, a mídia está trazendo agora, muito depois da nossa análise feita na nossa live Corujão, aquilo que eu já apontava. Isto é capacidade, muito modéstia à parte, de análise. Nem fonte era. Aqui a matéria vai dizer que tem uma fonte. Ali capacidade de análise. Então veja, uma reunião da bancada do PL vai iniciar ali os preparativos para uma discussão, não é só dentro do PL, mas uma discussão dentro do parlamento brasileiro, dentro do Congresso brasileiro, uma discussão que visa costurar uma estratégia para uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Muito bem. Diz aqui o Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, que é líder do PL na Câmara. Disse assim: vamos fazer uma reunião amanhã para verificar o que é possível. Temos reunião da bancada e esse assunto deve vir à tona. Não há certeza ainda sobre o desfecho da proposta, nem sobre o alcance, tampouco sobre o melhor caminho legislativo a ser seguido. A CNN mostrou que propostas nesse sentido de anistia para Bolsonaro e o pessoal do 8 de janeiro já foram apresentadas por parlamentares bolsonaristas. Até o momento, ao menos 5 projetos de lei foram apresentados.
né? O Mourancia também traz um negócio disso, né? O Mourancia, né? Um dos caminhos é pautá-lo nas comissões de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, colegiado que deverá ser presidido pela deputada bolsonarista Carolina Detoni. O deputado federal Sócine Cavalcante, que é da bancada evangélica, uma das principais lideranças daquela bancada, avalia que seria melhor negociar com o presidente da Câmara dos Deputados um requerimento de urgência para que a proposta seja apreciada diretamente pelo plenário. Disse o Sóstenes, deputado Sóstenes, aspas, a ordem foi dada por ele mesmo, por ele ontem, e há caminhos para construir isso. A ordem foi dada por ele mesmo ontem, ou seja, na manifestação, e há caminhos para construir isso. Qual é a ordem? Quando o Bolsonaro falou em anistia, ele deu a 100. Embora o Bolsonaro não subiu no trio e falou em anistia. Várias cabeças estão pensando, obviamente, nesse momento, numa anistia. O país ruim. O país não é de Alexandre de Moraes, o país é dos brasileiros. O país não pode ir pela cabeça de Alexandre de Moraes. Aliás, é uma vergonha, porque o STF parece que é um Supremo de homem só. Disse Sóstenes, a ordem foi dada por ele ontem, por Bolsonaro, e há caminhos para construir isso. Eu venho dizendo, pessoal, qual é o desespero de parte do sistema? Porque essas inelegibilidades que aplicaram ao Bolsonaro são frágeis, muito frágeis. Foi uma construção decisional muito frágil. Quiseram muito, mas tinham poucos elementos para justificar essas inelegibilidades do Bolsonaro. Elas podem cair assim, ó, esfarelar com uma lei de anistia. Eu já venho dizendo isso a vocês há meses. Então, o presidente Arthur Lira, disse o deputado Sóstenes, pode pautar com urgência no plenário a matéria da anistia. Ele costuma pautar em algumas semanas projetos de interesse do governo e da oposição que são bolas divididas. Aí não precisaria passar pela CCJ. O deputado Sóstenes avalia que as chances de aprovação são altas. No evento de ontem, havia 117 deputados na manifestação da Paulista, 20 senadores, muitos não foram. Dá para construir com partidos de centro a aprovação de um relatório substitutivo. Já a deputada Bia Kicis avalia que o melhor caminho seria iniciar pelo Senado. O senador Eduardo Gomes, PL do Tocantins, partido de Bolsonaro, líder do governo Bolsonaro no Congresso, avalia que um bom time seria após a eleição municipal. Bolsonaro vai sair mais forte das eleições e haverá condições políticas para essa pauta evoluir. É um ponto de vista interessante. Uma questão a ser avaliada é que Bolsonaro ainda não tem condenação, logo não poderia ainda ser anistiado. Nesse sentido, a anistia, no primeiro momento, alcançaria os condenados pelo 8 de janeiro. Vai para o PARS, igual o Jack, e poderia ser alcançada ao presidente em um segundo momento. Pois é. Pessoal, eureka! Eureka! Eu havia cantado esta bola para vocês, fazendo a leitura do país, fazendo a leitura de todos os acontecimentos dos últimos 14 meses, que em algum momento, sobretudo porque o governo é um desastre. O pré-governo também, foi um desastre o pré-governo, tudo é um desastre. De maneira que, e a manifestação do dia 25, foi um gol de placa. Quase que lembrando a música do Jorge Ben, foi um gol de placa. Foi um gol de placa. Se inscrevam neste canal, deixe seu like, é muito importante o like. Se você pensa que está inscrito, não confie no sistema. Muitos estão desinscritos. Corre lá e confira a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe. Anistia ampla e restrita, não é verdade? Mas segurem os cintos, apertem os cintos, na verdade. Dizem que Toffoli quer revogar aquela lei de anistia lá, a velhona, que pacificou o país. Enquanto uns estão querendo pacificar agora, tem outros que querem, parece, incendiar. Vocês entenderam. Forte abraço.